Bom dia a todos. Vamos, então, nesse instante, elevar os nossos pensamentos a Jesus, buscar, assim, uma sintonia com os espíritos amigos desta casa, para que, assim, possamos permitir este intercâmbio salutar, que possamos tanto receber fluidos benéficos para nós, quanto também, se assim for das nossas possibilidades, elevar os nossos fluidos, os fluidos que estão ao nosso redor, para que assim a harmonia possa se fazer neste ambiente. Muito obrigado, Senhor da vida, pela oportunidade que nos dá neste domingo abençoado para estudar um pouco sobre Jesus, para trabalhar dentro de nós mesmos e assim, em fraternidade, vamos caminhando. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Muito bom. Vamos dar continuidade para o estudo do nosso livro Boa Nova. Bom dia. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 16, que é intitulado Testemunho de Tomé. Fique à vontade. Nós então estamos no estudo aí do livro Boa Nova. Só relembrando, como sempre, o livro Boa Nova, ele foi psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de Humberto de Campos. E o livro Boa Nova, que significa boa notícia, ele é uma pequena amostra, um pequeno resumo, segundo o que nos conta Humberto de Campos, de histórias que ele chama de contos, que são estudados lá no plano espiritual sobre acerca da vida de Jesus enquanto ele esteve aqui em meio a nós encarnado. Segundo Humberto de Campos nos fala, existe do lado de lá uma quantidade bem maior de histórias. E ele separou, dentre as milhares que lá são estudadas, 30 para que pudessem estar no livro Boa Nova. E ali, o livro, então, ele vai mostrando, vai nos contando alguns momentos onde Jesus teve a oportunidade de ensinar sobre algum tema. Então, nós já nos 15 capítulos que nós passamos, tirando aqueles iniciais que mostraram como estava a região ali na época prévia a Jesus encarnar, tirando aquele capítulo que nos fala sobre João Batista, todos os outros contêm algum momento ali, algum ensinamento de Jesus. E geralmente essas histórias elas estão paralelas ao que nós encontramos nos evangelhos dos 4 ali evangelistas: Mateus, João, o evangelista, Marcos e Lucas. E hoje, no capítulo 16, nós vamos então ver um pouco acerca de um dos discípulos, que nós não temos muitas informações, que é o discípulo Tomé. Então, começa nos contando Humberto de Campos que logo após Jesus
estar no seu trabalho de divulgação da Boa Nova, mais exatamente naquele momento onde Jesus realiza a multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar aquela multidão que ali o estava ouvindo, Jesus então vai com seus discípulos de barco para a cidade de Dalmanuta. E essa passagem, ela está contida no Evangelho de Marcos. E ali, então, Jesus vai ficar um período em descanso e também em trabalho na casa de um pescador ali da região, chamado Zacarias. E como Jesus, nessa altura aí, nesse momento, estava já bastante reconhecido publicamente, ele então começou a todo tempo a ser procurado por uma diversidade muito grande de pessoas. Então não eram só os doentes, os sofridos, os excluídos que buscavam Jesus. Ele também era buscado por aqueles que tinham poder, tanto político, religioso, quanto poder econômico. E essa busca era bastante variada. Então havia pessoas que o buscavam de maneira sincera, como nós vimos a história de Joana de Cusa anteriormente, e nós tínhamos também naquela época pessoas que procuravam Jesus para ganhos pessoais, buscando ganhos pessoais, ou aqueles que eram contrários a Jesus, como por exemplo os fariseus, para, como nos fala os evangelhos, para testar, para ali fazer com que Jesus mostrasse alguma fraqueza, alguma conduta incorreta. E ali nos fala Humberto de Campos que o momento foi justamente esse. Alguns fariseus, vendo Jesus ali em Dalmanuta, começaram a ter um momento de discussão, de testar Jesus. E aqui, neste capítulo, Humberto de Campos nos mostra que isso incomodava Jesus, que ele então se entristecia com essa conduta das pessoas, essa de buscar testá-lo, buscar ali causar algum constrangimento a ele. Mas, mesmo com todo esses momentos difíceis, mesmo com um sentimento não muito prazeroso para Jesus, ele seguia bastante tranquilo no seu trabalho. E ali nos fala Humberto de Campos que o discípulo Tomé era aquele dentre os discípulos, talvez ali um pouco também próximo, o discípulo Judas Iscariotes, que tinha a imagem, a percepção de que o reino que Jesus estava divulgando que iria trazer só iria ser de fato possível ser instalado se Jesus tivesse ao seu lado aqueles mais importantes na época. Então, para Tomé, e também um pouco para Judas Iscariotes, Jesus só iria conseguir implementar o que ele estava trazendo se houvesse um envolvimento daqueles mais poderosos, daqueles mais influentes da época. Então, Tomé também tinha esse pensamento. E a diferença, talvez, dele e de Judas Iscariotes, na época, era que Tomé passou por um aprendizado, nós vamos ver aí durante o capítulo que vamos estudar hoje, e ele tirou proveito deste aprendizado.
Nós vamos ver na continuidade das histórias que Judas também teve a oportunidade de passar por esse ensinamento ao conversar com Jesus. Mas diferente de Tomé, Judas Iscariotes não teve uma mudança, não teve um proveito em si. Mas então nos fala Humberto de Campos que um grupo mais famoso, mais ligado à parte política importante dos judeus, e um grupo também de patrícios romanos, estavam na região ali de Dalmanuta. E ao ouvir falar desse homem maravilhoso que realizava curas, que realizava milagres, eles queriam que Jesus estivesse com eles, para que eles pudessem conversar e para que eles pudessem testemunhar, ver esses atos que Jesus fazia. Eles, na época e até hoje, nós consideramos como milagres. Então, na verdade, a vontade daquele grupo era de procurar Jesus como se Jesus fosse um circo, como se Jesus fosse agradar a curiosidade deles. E muitas vezes, agora pensando nos nossos dias atuais, nós nos envolvemos com as questões religiosas com este pensamento. Então, às vezes, muito de nós, enxergando no nosso querido Jesus, ou em Deus, alguém extraordinário que distribui benefícios, que distribui ali curas, que distribui milagres. Nós entramos em meio religiosos com este pensamento. Então, nós vamos para a nossa igreja de escolha, nós vamos para o templo religioso da nossa escolha em busca disto. Nós vamos em busca do maravilhoso, ou para ganho de alguma coisa que desejamos, ou para saciar a nossa curiosidade. Então, o nosso grande equívoco quanto à questão religiosa é nos envolvermos religiosamente com esses objetivos. E ali nós temos justamente esse público. Aqueles que buscavam a parte religiosa para alguma coisa para beneficiá-los. E ali Tomé, vendo aquelas pessoas importantes, com dinheiro, estando querendo falar e procurar Jesus, ele então marca ali uma visita de Jesus com essas pessoas. E ali então, Tomé, imaginando estar fazendo uma coisa boa, vai então até Jesus, na casa de Zacarias, como dissemos, para falar todo contente, todo alegre com Jesus, que havia um grupo de pessoas famosas, importantes, querendo ver Jesus, querendo ver sobre as suas obras, sobre a sua capacidade de gerar ali aquelas curas, aqueles milagres. E nesse mesmo momento, Jesus tinha acabado de ter aquela experiência ruim que ele estava sentindo com os fariseus que foram lá confrontá-lo. E, inclusive, os fariseus que foram confrontar, nos fala aqui Humberto de Campos, eles questionavam se Jesus era tão grande ao ponto de curar uma pessoa, ele então poderia também fazer algo grandioso, algo mais ali fora do que nós consideramos como natural. Então, não bastasse Jesus curar
aqueles necessitados, os fariseus ainda queriam que ele fizesse coisas extraordinárias. Então era a forma de testá-lo, né? Porque no fundo eles imaginavam que ele não iria conseguir. Então era uma forma ali de confrontar Jesus e de diminuí-lo. Então ali, imagina o que Jesus havia passado. Então ali, se fosse qualquer um de nós sendo testado, nós estaríamos bastante revoltados. Nós estaríamos muito tristes. E é nesse contexto, nesse momento, que Tomé vai a Jesus. Aí Jesus, sereno como sempre, ouve Tomé empolgado falando dessas pessoas importantes, que eles queriam vê-lo. E nos fala Humberto de Campos que Jesus nada responde a Tomé, só o ouve e fica o vendo. E nos fala Humberto de Campos que Jesus, naquele momento de silêncio, fazia algo que ele fazia com rotina, que era sondar, que era ver aquilo que estava no íntimo de Tomé, ou da pessoa. Então, neste momento de silêncio, na verdade, Jesus era analisando o íntimo de Tomé, para compreender em qual ponto, com certeza, ele deveria entrar na conversa. E o Tomé, vendo que Jesus não respondia nada, continuou falando que se Jesus fosse até eles, se Jesus promovesse aquilo que ele tinha o costume de promover, aquilo seria importante para as obras, para tudo que Jesus estava fazendo. E ali, após essa insistência do apóstolo Tomé, Jesus então começa a respondê-lo. Aí aqui eu peço a licença para nós vermos o que Jesus responde. Aí Jesus, após essa tentativa de Tomé de convencê-lo a ir conversar, a ir ali se envolver com aquelas pessoas importantes, ele responde o seguinte para Tomé: que desejam de mim? Então aqui Jesus começa de maneira bastante breve tentar ali fazer com que nós pensemos, para que nós analisemos a situação. Então Jesus, primeira coisa que ele faz para Tomé é perguntar: que desejam de mim? Porque é uma pergunta que muitas vezes nós ignoramos. Então, quando nós adentramos a locais religiosos, basicamente é fácil de entender o que o meio religioso, o que Deus e o que Jesus quer de nós. Então, Jesus, Deus, quer a nossa melhora, quer a nossa mudança nessa parte íntima nossa. Agora, a parte religiosa é uma troca da minha parte e da parte ali dos bons espíritos, de Jesus, de Deus. Então, se a gente já sabe o que Deus, o que Jesus quer de nós, a pergunta que fica é o que nós queremos desse envolvimento. Então, aqui, Jesus, já compreendendo o que essas pessoas no momento desejavam, ele então faz essa pergunta: o que é que eles querem de mim? Porque o que eles queriam era assistir a algo que os entretesse. Era de estimular a sua curiosidade. Então Jesus, que falou tanto, e nós vimos isso aqui muitas vezes, nós não devemos entrar
em situações sem proveito, ele estava mostrando a coerência dele de sempre. Então, se eles querem me tornar ali desculpe o termo, um palhaço de circo para eles, eu não estou aqui para isso. Então, é aqui que Jesus começa a perguntar, que Tomé não estava analisando. E a gente vê na resposta de Tomé que ele não entendeu. Aí, Tomé responde, querem conhecer-vos, mestre. Aí Jesus fala, olha só, não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai. Então aqui, Jesus, respondendo a Tomé, fala basicamente que ele não é importante. O importante é a mensagem que ele está trazendo. Olha só, o espírito mais evoluído da nossa região aqui, do nosso planeta, na hora que ele é procurado por alguns aqui quando ele estava encarnado, a postura que ele adota. Olha só como ele não deixa essa raiz do egoísmo que nós tanto temos atuar sobre ele. Olha só o exemplo que ele nos mostra. Então ele aqui deixa claro que o importante não é ele, o importante é a ligação que ele estava nos mostrando, tentando nos ensinar, nós com Deus, que é a base do que Jesus nos traz. Claro que existe muito por trás disso, mas a base é essa, é a ligação nossa com Deus, com a divina providência, com as leis de Deus que estão em nós mesmos. E aí, Tomé ainda tenta falar com Jesus. Aí ele fala, mestre, atendei-os. Que será do evangelho do reino e de nós mesmos, sem o apoio dos influentes e prestigiosos? Acreditais na vitória sem o amparo das energias que dominam o mundo? Então aqui tenta ainda argumentar Tomé que Jesus deveria tentar ser amigo, tentar estar ao lado dessas pessoas famosas e com poder. Porque senão não teria como ele conseguir ali introduzir aqui na terra o reino dos céus. Aí Jesus responde, olha só, vamos ver. Tomé, Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Eu venho de meu Pai e tenho de ensinar as suas verdades divinas. Nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais. Apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente ao longo da vida. Então aqui Jesus mostra para todos nós, isso vale até hoje, e a gente se engana muito, achando que ligar-se a Deus é uma promoção social ou financeira. Muitos de nós nos equivocamos na hora que estamos aqui em grupos religiosos, que aquilo é para engrandecer cada um de nós. Então, na verdade, aqui é uma escola para aprendermos a conhecer a nós mesmos, como fala Jesus aqui, como fala aquele grande filósofo grego, como nos recomenda os espíritos, respondendo ao Kardec. Quando Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta qual seria a forma
de nós buscarmos essa ligação religiosa. Então, os espíritos falavam lá no livro dos espíritos que o grande objetivo da vida era nos ligarmos a Deus, nos melhorarmos, evoluirmos. Aí Kardec, então, destrinchando o assunto, ele perguntou: como que a gente faz isso? Aí os espíritos respondem: assim como o grande filósofo grego respondeu, conheça-te a ti mesmo. Então é o que Jesus está falando aqui. A gente muitas vezes procura fora o que na verdade está em nós. Nós procuramos fora, edificar fora, o que na verdade deveria estar sendo edificado em nós. Então é o nosso grande equívoco. E é o que Tomé naquele momento não estava entendendo. Ele estava querendo edificar fora. Tomé estava querendo arrumar recursos para construir uma igreja, um templo. Tomé estava querendo ter recursos para construir uma estátua de Jesus. Assim como era da religiosidade da época. Construir uma estátua, um templo, e ir lá ficar jurando fidelidade a algum Deus, a algum Senhor, em troca de algum benefício. Então era essa mudança profunda que Jesus queria trazer. E se Jesus continuasse no mesmo processo, algo não estaria muito certo, né? Então, por isso que Jesus não poderia entrar nessa situação. Vamos continuar. Aí Jesus continua. Julgas, então, que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? Então aqui ele dá um puxão de orelha daqueles em Tomé. Então ele fala: você acha que o reino de Deus são dos homens de poder? São dos homens que estão corrompidos? É isso que ele fala aqui. Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo, destinadas à renovação pela morte, nos eternos caminhos do tempo. Os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão de entregar a alma a Deus algum dia? O que Jesus está falando aqui para Tomé? Tudo que é ligado à parte material, tudo que é ligado a essa parte de querer engrandecer uma imagem, uma coisa que eu estou tentando criar para me tornar mais importante, isto não tem valor. Por quê? Porque isso é temporário. Todos aqueles que aqui, no nosso plano físico, se envolvem com questões que não estão ligadas a Deus, só a benfeitorias pessoais ou de grupos, há um dia de serem ceifados e de caírem no esquecimento do tempo. Lembra da instrução, do ensinamento de Jesus, que pouco compreendemos, da figueira, da edificação que não tem raízes e que o tempo e que Deus irá naturalmente ceifar, porque não tem utilidade real. Esse é o ensinamento, a base do que nós chamamos de ensinamento da figueira, ou parábola, que alguns falam da figueira. Então, aqui é o que Jesus está falando. Nós nos apegamos a status,
nós nos apegamos a coisas externas. Nos esquecemos do essencial, que é nós mesmos irmos ganhando robustez do nosso quesito evolutivo. Então a gente quer ser sempre uma criança que apenas tem os seus gostos em aproveitar as coisas, sem responsabilidades. Nós temos essa vontade que demora a passar. Nós escapamos o quanto podemos das responsabilidades de viver. E o que eu falo viver não é aqui no plano físico, é o de viver o tempo todo. Então nós só queremos gozar do que nos traz alguma saciedade. Então é nessa base que Jesus está tentando aqui ensinar a Tomé e a nós. Vamos continuar aqui. Quem será desse modo o mais forte e poderoso? Deus, que é o Pai de sabedoria infinita, na eternidade de sua glória, ou um César romano que terá de rolar o seu trono enfeitado de púrpura para o pó tenebroso da sepultura? Na época que essa conversa se fez, era a época onde a pessoa mais importante, mais imponente, era justamente o César romano. Então, ali, para ensinar Tomé, Jesus foi atrás de quem era mais importante. Quem tinha a imagem mais ali imponente, que era o César romano. E com certeza, para aquela época, essa informação teve pouca importância para Tomé. Por quê? Porque nós nos limitamos ao que nós vivemos e vemos agora. Mas nós, olhando a história que passou, aonde está César hoje? Ou aonde estão Césares hoje? Aonde está o Império Romano hoje? O Império Romano e o César hoje são histórias escritas no papel. São lembranças. Deus, Jesus, já é uma história diferente. Ou vocês não conseguem visualizar isso? Então, tudo que não é direcionado, que não é envolvido, que não é ligado a Deus e às suas leis que regem a nós todos, é algo que é passível de se tornar a figueira de Jesus. É algo que com o tempo vai cair, vai apodrecer. Então é isso que nós precisamos entender. Porque nós queremos nos apegar a ser a figueira bonita que os outros veem. Nós não nos preocupamos a criar raízes. É isso que Jesus está falando aqui. Então, se Jesus fosse ter com aqueles poderosos da época uma conversa de faz de conta, fosse querer ganhar status, ele iria estar sendo a figueira. Então é por isso que Jesus não poderia aceitar tal coisa. Aí, ainda assim, Tomé tenta argumentar com Jesus. Vamos ver. Mestre, compreendo as vossas observações divinas. No entanto, esses forasteiros
desejam apenas um sinal de Deus nos céus. Então aqui, Tomé tenta de todas as formas mudar o pensamento de Jesus. É a gente, numa discussão, quando a gente quer ter razão, a gente vai mudando o que a gente está falando, né? Então a gente vê um lado, depois vê outro. Aqui Tomé estava desse jeito. Então aqui Tomé começou a apelar para Jesus, falando assim, não, Jesus, eles querem ver se você realmente é de Deus. Então eles querem ver você fazer algum sinal para eles acreditarem em você. Vamos ver o que Jesus responde. Mas se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer-lhe um simples sinal? Vou ler de novo. Mas se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer-lhe um simples sinal? Aqui, Jesus entrou no seguinte ponto. Se eles estão perdidos no egoísmo próprio, se eles utilizam dos talentos que Deus os colocou, os emprestou para poderem aprender e usam esse talento de maneira equivocada, se eles estão perdidos nesse pensamento, o que adianta Jesus mostrar algo maior para eles? Naquele momento, é perda de tempo. Não vai fazer a pessoa mudar. É a ilusão que nós temos de acreditar que nós podemos mudar os outros à nossa vontade quando nós queremos. Então é aquele pai e mãe que querem obrigar o filho a ser diferente. Aí, eu vou só fazer uma pergunta e adiantar que às vezes nós podemos ter. Então eu nunca vou falar coisas boas, eu nunca vou tentar ensinar, mudar quem está ali temporariamente perdido? Pensa nessa pergunta, nós vamos continuar lendo aqui Jesus, e vocês vão ver que Jesus vai responder para nós. Jesus aqui coloca a seguinte situação. A pessoa que está completamente mergulhada no egoísmo, no uso dos benefícios que temporariamente Deus lhes emprestou, como riqueza, status, beleza física, dinheiro, tudo que nós consideramos como coisas boas. E ela está perdida nisso, utiliza de maneira incorreta, não utiliza para o bem, às vezes nem de si, e para quem dizer dos outros. Que era o grande objetivo de você tê-las. Causar bem para você e para os outros. Né? Aí o que acontece? Se você está mergulhado nessa forma de enxergar a vida e você ou qualquer outra pessoa quer ir lá e mostrar para ele que o caminho é outro, o caminho é diferente, o que Jesus está afirmando aqui é que naquele momento isso é perda de tempo. Porque não é o que ele está focando agora. É isso que Jesus fala aqui. Aí a pergunta que fica, desse desenrolar aí, é a gente às vezes pensar que Jesus está nos falando que a gente nunca deve tentar fazer alguma coisa que seja para mudar essa situação. Estou colocando essa pergunta, porque é uma pergunta que a gente vai fazer. Então se a pessoa está errando, se meu filho está errando, eu não vou fazer nada? É isso a pergunta. Mas vamos ver o que Jesus respondeu. Vamos continuar aqui então. Os pais humanos sabem que sem o seu esforço ou sem a sua generosa cooperação de alguém que o substitua à frente da família, não seria possível o desenvolvimento de seus filhos.
no que se refere à assistência material. Contudo, os homens do mundo encontram a casa edificada da natureza com a exatidão de suas leis e timbram sempre em negar a assistência da providência divina. Vai, Tomé, e diz-lhes que o evangelho do reino não se destina aos que se encontram satisfeitos e confortados na terra. Destina-se justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor. Então, aqui Jesus ainda está complementando essa questão inicial que ele colocou. Não adianta jogar pérolas aos porcos. Por quê? Porque nem sequer conseguiram identificar essas pessoas aqui as coisas que Deus traz para todos nós. Então você ignora, você não dá importância. Então como é que você vai mostrar coisas melhores para a pessoa? Como é que você vai mudar? Aqui Jesus ainda está tratando disso. Agora vamos ver dessa questão da mudança. Aí Tomé pergunta: Mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Então, Tomé pergunta a Jesus: então o que a gente tem que fazer? Qual tem que ser minha postura? É isso que Tomé pergunta. Então, se aquele que está perdido, aquele que está com o objetivo fixado numa coisa errada, desvirtuada, não adianta eu ficar lá insistindo com ele, o que eu tenho que fazer então, Jesus? É isso que ele pergunta. E vai responder nossa pergunta. Vamos ver o que é que Jesus responde, para nós encaminharmos para o final. Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado. Vale mais do que um sinal imenso do céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, agora vamos prestar atenção. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostre que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal é do amor que eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Presta atenção agora no final. Vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer, no âmbito das suas falsas grandezas. Aqui, não sei se vocês conseguiram visualizar, Jesus está falando tudo que a gente não quer ouvir, pelo menos não agora. Jesus está falando aqui basicamente, vou tentar resumir para vocês. Jesus está falando assim: se alguém do seu lado que convive com você, que está no caminho com você, está errado, e está com certeza que está errado, se o objetivo dele é aquele, paciência, paciência, paciência. Você fazer o certo é que vai ser o caminho para ele.
Se ele te desagradar, se ele te ferir, paciência, paciência, paciência. E faça o certo. Se ele voltar a te ferir, paciência, paciência. E vou trabalhando. Chegará um dia em que a tristeza dos atos próprios será o próprio ensinamento para cada um de nós. E nessa hora, que só Deus e a própria pessoa sabe quando virá, ele vai interessar em mudar. Aí o farol que você acendeu ao lado dele todo o tempo servirá para ele de condução, de orientação para ele voltar para o caminho correto. Então aqui responde Jesus às dúvidas que podemos às vezes ter sobre o tema, que é assim que nós vamos conseguir mudar alguém. É assim que Deus atua conosco. Então Deus não é um tirano que força ninguém à mudança. Não caiamos na bobagem de pensar que Deus tem essa dinâmica. Se Deus não tem essa dinâmica, será que se eu vou ter com os outros, funciona? Não é algo que está nas leis de Deus. Então, com certeza, não vai funcionar. Difícil para nós nesse momento, não é? A primeira coisa que a gente quer fazer quando alguém nos desagrada é ir lá e mostrar as garras, é lá e pôr de castigo, é lá e bater até a pessoa mudar. Então é algo muito profundo para nós. E nesse contexto, nós somos uma casca sem conteúdo, onde nós procuramos só circos, só shows para nos agradar. E aqui é o erro nosso, inclusive religioso, independente da religião. A gente quer estar lá para ganhar alguma coisa, seja qual for. Mas o que é importante em qualquer momento religioso, nós escapamos, é a mudança de nós mesmos. Ali termina a conversa de Tomé, e Tomé, a partir dali, fica bastante reflexivo de tudo que ouviu de Jesus. E quando o tempo passa, todos nós sabemos da história, ao Jesus ir para Jerusalém para passar a Páscoa dos judeus, ali ele então vai ser, de maneira final, envolvido numa trama para ser então levado à morte. Sabemos todos que os fariseus foram aqueles que nortearam, que criaram a situação para Jesus e tiveram o auxílio, o envolvimento do discípulo do Judas Tadeu. Nós falamos como traição, mas é algo que precisamos pensar melhor. E ali, quando Jesus é preso e começa as humilhações, os discípulos debandam, fogem. Um deles foge através do remorso para o suicídio, que é o Judas Tadeu, o Judas Iscariotes, porque no fundo ele não queria que Jesus sofresse, mas ali o remorso o estimula a ter a fuga do suicídio, ele se entrega a esse erro. Os 10 discípulos fogem com medo,
Simão Pedro até tenta de maneira bastante ali escondida ajudar Jesus, procurando o grande ali fariseu que tomava conta lá, que era o Caifás. Mas quando é chamado a dar a demonstração que estava ao lado de Jesus, foge, tanto que ele o nega, como Jesus mesmo já havia falado que ele iria, e apenas um discípulo fica ao lado de Jesus o tempo todo, que foi o João, o evangelista, e junto com as mulheres, Joana de Cusa, Maria de Magdala, Maria, a mãe de Jesus, a Maria Cleófas, fica acompanhando Jesus no seu sofrimento. E Tomé nos fala que Humberto de Campos se escondeu numa caverna, com medo de ter o mesmo fim de Jesus. Mas, pesaroso de ter feito tal escolha, se ali transveste de uma roupa que não poderia ser reconhecido, se disfarça e vai para o meio do público acompanhar o sofrimento final de Jesus. Então nos fala Humberto de Campos que de maneira escondida Tomé acompanhou os momentos finais de Jesus. E que durante o momento em que ele viu o sofrimento de Jesus e sofria junto com Jesus, porque amava Jesus, ele então, em um momento, vê Jesus olhar fixamente para ele e mostrar a tranquilidade, o amor que só Jesus tinha. E na cabeça dele, Tomé, ele deveria ser repreendido por Jesus, por ter fugido, por não ter ficado ao lado dele. E ali ele recebe mentalmente uma fala de Jesus, que era a que ele deveria ter tranquilidade, porque Jesus o amava. Ele não precisava ter aquela questão de achar que era o grande culpado, que Jesus amava ele. E ali, então, ele vê Jesus sendo fisicamente morto pela lança de Longínquos. E aqui a gente vai entender porque quando Jesus retorna mediunicamente, Tomé toma postura até ver Jesus de falar, eu só acredito vendo. Porque Maria de Magdala, as outras mulheres, alguns discípulos já tinham visto Jesus. E eles se reuniam naquele vulto de ver que Jesus tinha voltado à vida, e eles falavam, Jesus voltou, Jesus voltou, e Tomé não tinham visto ainda. Então Tomé fala, eu só acredito vendo, eu vi ele sendo morto, eu estava lá. Então olha só a postura, por que teve essa postura? Tomé já estava mudado, só que ele tinha visto Jesus sendo morto. Se você vê uma pessoa sendo morta, você viu, acompanhou, estava lá, e começam a falar rumores de que a pessoa estava viva, você não vai duvidar? Não é natural isso? Então foi o que aconteceu com Tomé. Ele, junto com João, o evangelista, foi o único dos discípulos que viu Jesus sendo morto. Os outros estavam escondidos e só ouviram a história. Então agora vocês começaram a entender o equívoco que nós vamos tendo quantas pessoas, quando não conhecemos a história. Vocês viram que interessante? E ali, na hora que Tomé encontra Jesus, Jesus já sabendo da história, porque Jesus está muito à nossa frente, vira para Tomé e fala, Tomé, aqui as minhas lesões que você viu, eu tendo. E Tomé vai lá e toca. Aí tem a história que nós conhecemos. Então, muito obrigado a todos pela paciência, que tenhamos aí uma manhã repleta aí
de trabalho a todos nós, que possamos permitir que a nossa mente, o nosso espírito possa passar por um momento de mais tranquilidade, que possamos buscar em nós mesmos a paz que temos tanta dificuldade de encontrar no dia a dia, que assim Deus, Jesus, nosso Mestre amado, possa dar um passe de conforto sobre todos nós. E que com essa luz que nos envolve, possamos voltar a nós mesmos o olhar para buscar compreender o que temos ainda de melhorar e possamos ter a força e a coragem de encarar essas dificuldades. Muito obrigado, Senhor da vida, pela oportunidade. Que assim seja. Semana que vem, todos estão convidados para nós estudarmos o capítulo